Então, gente, bom dia, tudo bem? Essa semana a gente começa um novo assunto, coesão e coerência para a interpretação de textos. No geral, o que é que a gente vai ver hoje? O que é coesão, o que é coerência, por que que eles são importantes na construção e na interpretação de um texto. Tudo bem? Então, coesão e coerência. Um texto, sabemos, todos vocês sabem que o texto ele precisa ser uma unidade de sentido completo. O que isso quer dizer? Ele tem início, ele tem um meio e ele tem um fim. Então, nessa perspectiva, é muito importante que essas ideias, para que ocorra esse sentido completo, sejam construídas com lógica, isto é, com coerência. Já vimos então o nosso primeiro tema. A coerência é o sentido lógico de um texto. Além disso, os elementos que o integram, palavras, orações, frases, períodos, precisam estar dispostos de modo articulado e harmônico. Esse modo harmônico de se articular as ideias, esta costura é chamada de coesão. Então, a coerência é o sentido completo de um texto e a coesão é a ligação entre as ideias, entre as palavras, entre as orações. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um com mais calma nos próximos slides. Primeiro de tudo, o que é a coerência? Eu já dei um spoiler para vocês lá no slide anterior. Falei para vocês que um texto coerente é um texto com sentido completo, ele é bem organizado e ele se faz entender. Trouxe aqui para vocês um exemplo de um texto aqui que a gente vai ver se ele está ou não coerente, certo? A ONU apresentou hoje a primeira universidade global em linha e de matrícula gratuita, com a qual tratará de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. Os únicos gastos para os alunos são uma matrícula que varia entre os 15 e 50 dólares, dependendo do país, e 10 a 100 dólares por cada exame. Opa, tem algo esquisito aí. Lembra? Lá no início do texto que eu estava começando a ler para vocês, que ele disse que a matrícula era gratuita, que era a primeira universidade com matrícula gratuita, mas lá embaixo ele diz: os únicos gastos para os alunos são uma matrícula que varia entre 15 e 50 dólares. Isso não faz sentido. Se não faz sentido, ele não é coerente, não possui coerência, certo? Super fácil. Quando a gente olha para esse texto, a gente faz exatamente essa cara da Chloe. Como assim, gente? Não era gratuita a matrícula? O que que está acontecendo? Certo? Isso é um texto sem coerência, é um parágrafo sem sentido, certo? Prosseguindo agora, a gente vai ver o que é a coesão, certo? A coesão é essa costura entre as ideias, entre as palavras. Deixo claro para vocês que não necessariamente um texto sem coesão, sem uma costura, ele não vai ter sentido. Ele pode ter sentido e ele pode não ter coesão ao mesmo tempo, porque são coisas completamente diferentes. Coerência é o sentido completo. Coesão é essa ligação entre as ideias. Coloquei aqui para vocês um exemplo de texto que não é coeso, em que as ideias elas não estão ligadas, mas é um texto coerente, ele faz sentido. Deixa eu ler aqui para vocês, chama-se circuito fechado, que diz o seguinte: chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, níquel é moeda, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos. Parece um texto, na verdade nem parece um texto, né? Se olhar rápido, sem interpretar o que está escrito, só parece um amontoado de palavras. Percebam que não existe nenhuma ligação entre essas palavras. É só um texto jogado, a gente não entende, né? Basicamente, qual é a relação entre uma palavra e outra. Se é uma relação de conclusão, se é uma relação de sequência, de adição. Não é chinelos e vaso, e descarga ou pia,
mais sabonete. Não é. Essas palavrinhas que eu acabei de falar para vocês são conectivos. Essas palavras, elas realizam esse processo de coesão, mas, porém, indica a ideia de oposição. Fui à feira, mas não sabia o que comprar, certo? Fui à feira, não sabia o que comprar. Ao juntar essas frases, é necessário, se faz necessário, utilizar um elemento coesivo, uma palavrinha para costurar essas duas frases. São duas frases diferentes, certo? Mas essas duas frases são coerentes, ambas fazem sentido, tudo bem? Mas olhem esse texto aqui de novo, circuito fechado, apesar de parecer muito estranho, ele faz sentido sim. Percebam que a sequência das palavras, ela remete à sequência de atividades de uma pessoa quando ela acorda, né? Levantou da cama e colocou os chinelos no pé. Foi até o vaso, fez suas necessidades e deu descarga. Na pia, lavou a mão com sabonete e água. Começou a escovar os dentes, pôs o creme dental na pasta, lavou a escova de dente com água, espuma do creme dental, depois ele passou o creme de barbear, pincelou a barba, né? Aquela espuma que ficou no rosto dele, ele tirou a barba com a gilete, passou água, fechou a cortina, pegou o sabonete, ligou a água fria, passou para a água quente, tomou banho, né? Pegou a toalha, se secou. Depois de se secar, passou aquele creme para o cabelo, pegou o pente e se penteou. Depois de se pentear, ele começou a se vestir. Colocou a cueca e a camisa e as abotoaduras. São botões de paletós que ficam no pulso do homem. Colocou as calças, as meias, os sapatos, a gravata, o paletó. Foi se arrumando. Depois que ele se arrumou, ele pegou os objetos que faltavam. A carteira, as moedas, seus documentos, uma caneta, chaves, o lenço que fica no bolso do paletó. Colocou o relógio, pegou o maço de cigarros e a caixa de fósforo. E essa é toda a rotina de uma pessoa, só que não tem a menor coesão, tem coerência, tem sentido esse texto se a gente parar para analisar ele. Eu acabei de mostrar para vocês qual é a coerência dele, qual é o sentido desse texto, mas ele não tem a menor coesão, ele não tem ligação entre as palavras. As ideias não são bem ligadas. Essa frase que acabou de aparecer para vocês é exatamente o que eu venho falando para vocês desde o último slide. Um texto sem coesão, que é esse daqui, circuito fechado, não necessariamente vai ter falta de coerência. Como vocês acabaram de ver, circuito fechado tem sentido, tem coerência. Vamos lembrar, coerência é sentido e a coesão é a costura entre as ideias, entre as palavras e continuando, trouxe aqui para vocês um exemplo de coesão errada que foi consertada. Coesão, lembrando de novo, é aquela ligação entre as palavras. Tudo bem? Carlito partiu no barco verde. O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde. E Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor, vou nadar. Percebeu que não tem nada ligando essas frases, esse texto, e chega até a ser confuso esse texto, porque ele vai comer carne de carneiro, mas não tem carneiro no mar. Ele está em alto mar e aparece uma árvore no meio de tudo. Estranho, né? Então, consertando esse trechinho, os problemas de coesão, de ligação entre as ideias, a gente tem o seguinte enunciado. Carlito partiu no barco verde, que era longo e forte. O menino parou perto da árvore, ficou tarde e acabou adormecendo. Acordou com uma fome danada, com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu, porque carneiro não dá em rio. Sobrou a chance de nadar, o que foi bom, porque fazia calor. Então, esse segundo texto, ele conserta todos os problemas que aparecem nesse primeiro trechinho. Certo? A emoção é exatamente a desse menino agora. Agora eu entendi o que é coesão, entendemos o que é coesão. Coesão também vai funcionar na redação de vocês em exemplos do tipo: e Maria foi à feira e Maria ficou cansada durante a feira, então Maria voltou para casa. Perceberam que eu repeti Maria 3 vezes? Isso é feio, isso é um problema de coesão. Tem sentido tudo que eu falei, tem coerência, mas não tem coesão. Certo? É repetitivo. A falta de coesão num texto, numa redação, torna o texto pobre, repetitivo,
sem graça, não chama a atenção do leitor. Então eu poderia transformar esse problema de coesão no seguinte tipo: Maria foi à feira, mas lá ela ficou cansada e então decidiu voltar para casa. Eu não precisei repetir Maria 3 vezes para apresentar um enunciado coeso, né? Bem ligado, costurado. Então, essa foi a matéria de incoerência. Espero que tenham entendido. É um pouquinho chato o nome, né? Diferente, mas não tem nada de difícil, complicado. Coerência é o sentido completo de um texto e a coesão é a ligação, a boa ligação entre as ideias. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me contactar em qualquer momento que eu vou tirar a dúvida de vocês com a maior paciência. Beijo, gente!